Fala, meu amigo, minha amiga, mais uma vez aqui estamos dando continuidade à nossa sequência de exercícios de propriedades coligativas, né? Para o vídeo não ficar um vídeo muito extenso, muito cansativo, então fechamos na primeira sequência até o exercício número 10, mas eu preciso te mostrar também aí outras situações de exercícios que falam de propriedades coligativas, então por esse exato motivo, vamos para o exercício de número 12, de número 11, então deixa eu aumentar a telinha para você aqui. Tá lá o exercício número 11, exercício número 11, então ele surge na sua telinha, diz o seguinte: considere as seguintes soluções aquosas. Então eu tenho solução 1, são 3 soluções diferentes, solução 1, glicose a 4 mol por litro, cloreto de magnésio a 1,5 mol por litro, sulfeto de cálcio a 1 mol por litro. Identifique a solução que possui maior temperatura de ebulição, maior temperatura de congelamento e por aí vai. Meu amiguinho, minha amiguinha, para matar esse tipo de exercício, eu preciso ter em mente somente o número de partículas dissolvidas. É isso que é interessante você entender. Tá? Então, para isso, eu coloquei aí já o resultado final, mas eu ainda vou melhorar isso para você. Calma. Então, assim, repare comigo. A solução 1 é uma solução de glicose a 4 mol por litro. Como o total de partículas dissolvidas, eu vou ter exatamente 4 mol por litro. Né? Não mudou nada. Tudo bem? Já quando você compara, então, a solução de número 2, que é o nosso cloreto de magnésio a 1,5 mol por litro, você vai ver que o total de partículas dissolvidas é 4,5 mol por litro. Né? Então, vamos resolver isso em 2 momentos. Então, no primeiro momento, esse slide aqui, eu vou te levar a resposta correta. Aí no próximo eu vou te mostrar por que o número de partículas dissolvidas aqui vai dar 4,5 mol por litro. Tá? Então vou fazer isso separadamente para não confundir a sua cabeça. Então, nesse primeiro momento, eu estou apenas analisando o efeito coligativo. Tá? Então, para isso, você precisa ter em mente o que surgiu aí para você em azulzinho. Quanto maior o número de partículas dissolvidas, maior será o efeito coligativo, ok? Eu vou pedir para que você tenha um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência e deixe isso aqui para o slide próximo. Vou te mostrar como é que eu chego a esses valores, tá ok? Então, dito isso, eu tenho então que aquele sistema que tem maior número de partículas dissolvidas é o sistema 2, que tem aí 4,5 mol por litro. E o que tem menor número de partículas dissolvidas é o sistema 3, que tem apenas 2 mol por litro de partículas dissolvidas. Então, dito isso, eu já posso matar a letra A e dizer que a letra A, que tem maior temperatura de ebulição, é o sistema contendo o MgCl2. Por quê? Porque é esse sistema que tem o maior número de partículas dissolvidas. A gente vai pensar sempre nos efeitos da ebulição e do congelamento. Então, a ebulição, quanto mais partículas você dissolve, maior o ponto de ebulição. Sim, o ponto de ebulição ele aumenta conforme você vai adicionando aquele soluto não volátil. No congelamento é exatamente assim, só que agora no congelamento você vai ter que ir para água pura a 0 graus. Quanto mais substâncias você dissolve, menor vai sendo, né, o ponto de congelamento desse sistema. Então, faz assim, 0, a temperatura de ebulição aumenta e a temperatura de congelamento diminui. Quanto mais partículas, maior o efeito coligativo. B. Quem tem menor temperatura de ebulição? Menor temperatura de ebulição vai ser aquele sistema que tem o menor número de partículas dissolvidas. Quem tem menor número de partículas dissolvidas vai ser o CaS. Vai produzir um menor efeito coligativo. Né? Vamos para o congelamento. Maior temperatura de congelamento. Então, cuidado com essa análise, que você pode ser induzido ao erro. Quando eu falo que a temperatura de congelamento ela é alterada, nós acabamos de falar sobre isso, funciona assim: quanto mais partículas eu vou dissolvendo, menor vai sendo a temperatura de congelamento. Então, nesse caso, ele quer saber quem tem maior temperatura de congelamento. Então, é aquele que sofreu o menor efeito coligativo. Né? Consegue entender isso? Porque lembre-se que a temperatura de congelamento desse sistema são todos abaixo de 0. Porque a água pura já é 0. Conforme você vai adicionando, vai obtendo valores abaixo de 0. Então, por exemplo, um sistema que tenha menos 5 graus Celsius e menos 10 graus Celsius, a maior temperatura de congelamento vai ser menos 5, porque menos 5 é maior que menos 10. Então, maior temperatura de congelamento vai ser o CaS,
é aquele que tem aí um menor número de partículas dissolvidas. Menor temperatura de congelamento é aquele que tem maior número de partículas dissolvidas. Você dissolveu mais partículas e a temperatura foi descendo cada vez mais, né? Então obtendo aí uma menor temperatura de congelamento. Bem, matamos o exercício, agora eu vou te mostrar como é que eu chego a esse número de partículas dissolvidas. Então vamos para cá. Primeiro sal foi o MgCl2, lembra? Aí eu preciso que você tenha esse conhecimento. Isso aí é dado para a gente lá no primeiro ano do ensino médio. Quando a gente quebra o MgCl2, que é um sal, ele se dissocia, formando o Mg2+, e o Cl-. As cargas, eu não preciso que você tenha total domínio, mas eu preciso que você consiga definir o número de partículas que foram dissolvidas. Então, o nosso MgCl2, quando ele se quebra, ele vai formar, olha aqui comigo, ó, 1 de Mg, tá vendo aqui? E 2 de Cl-. É por isso que aqui eu tem 2 de Cl-. No nosso exercício, o MgCl2 ele era 1,5 mol por litro. Então eu vou obter 1,5 de magnésio, que a proporção é de 1 para 1, e vou obter 3 mol por litro de cloreto. Então o meu sistema final, ele vai ter, confere comigo, 4,5 mol por litro dissolvido. Por quê? Porque é 1,5 do Mg e 3,0 do Cl-, juntando tudo eu vou ter um total de 4,5 mol por litro. Não ficou claro? Então observe o próximo caso. O próximo caso era o CaS. Quando eu olho para o CaS, eu vejo que eu tenho aqui, ó, um de Ca e um de S. Um de cálcio e um de enxofre. Então se o meu sistema ele é a 1 mol por litro de sulfeto de cálcio, ele vai ser 1 mol por litro de cálcio e 1 mol por litro de sulfeto. Então, resultando um sistema final com 2 mol por litro de substância dissolvida. Aí você me pergunta, por que você não fez isso para glicose? Meu amigo, glicose, frutose, sacarose, maltose são açúcares, substâncias orgânicas, não se ionizam, correto? Então, elas não se quebram, como essas reações que eu acabei de colocar aí para você. Tá? Então, 4 mol de glicose, no final eu vou ter 4 mol de glicose. Não há ruptura da minha molécula, por assim dizer. Tudo bem? A gente vai trabalhar com outras situações semelhantes a essas. Exercício número 12. O ponto de ebulição é a temperatura na qual, já falamos sobre isso no slide anterior, né? No vídeo anterior, melhor dizendo. O ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão atmosférica é igual à pressão de vapor do líquido. Muita gente aqui costuma responder letra A para esse exercício. A substância começa a passar do estado líquido para gasoso. Então, isso não é ponto de ebulição, isso é vaporização. Você aprendeu no 9º ano, né? Quando a matéria passa do estado líquido para o estado vapor. Isso é vaporização. Ele quer falar de ponto de ebulição. Então, a gente define como sendo o momento em que a pressão atmosférica é igual à pressão de vapor do meu líquido, ok? Exercício número 13 é uma dada temperatura possui a menor pressão de vapor, a solução aquosa. De novo, falamos sobre isso. Aí, primeiramente, eu vou colocar para você o número de partículas dissolvidas. No próximo slide, como eu fiz, eu vou te mostrar por que resulta nesses números. Então, vejamos aqui, ó, sacarose é orgânico, não quebra. Então, se eu tenho 0,1 inicial, eu vou ter 0,1 final. Sacarose orgânica, se eu vou ter 0,2 inicial, eu vou ter 0,2 final. Ácido clorídrico é inorgânico, quebra, forma 1H+, e 1 Cl-. Então, se é 0,1, eu vou ter final 0,2. Vou mostrar já no próximo slide. Ácido clorídrico, 0,2 inicial, 0,4 final. Hidróxido de sódio, 0,1 inicial, 0,2 final. Então, ele quer saber, a uma dada temperatura possui a menor pressão de vapor. Tonoscopia, falamos sobre isso, é quando você diminui a pressão de vapor, quando você insere um soluto não volátil. Então, se a pressão de vapor foi diminuída drasticamente, é porque eu adicionei maior quantidade de soluto. Então, qual tem maior quantidade de soluto? A letra D de dado, né, que vai resultar em 0,4 mol por litro de soluto dissolvido, ok? Vamos aos números, para você ficar mais esperto com isso. Então, no primeiro caso, eu tinha HCl. Esse HCl ele era 0,1 mol por litro. Então, se ele é 0,1 mol por litro, eu vou ter 0,1 de H+, e 0,1 de Cl-, resultando aí 0,2 mol por litro final. O outro HCl,
ele era 0,2 mol por litro. Então, se ele era 0,2 mol por litro inicial, ele vai ser 0,2 de H+, e 0,2 de Cl-, resultando aí 0,4 mol por litro final. Tinha ainda o NaOH, que era 0,1 mol por litro, vai ser 0,1 de Na+, 0,1 de OH-, resultando aí 0,2 mol por litro final de partículas. Então, quem tem maior número de partículas dissolvidas é o HCl, 0,2 mol por litro. Ok? Exercício de número 14. Considere o gráfico a seguir que representa as variações de pressões máximas de vapor da água pura, que ele chamou de AP, né? E duas amostras líquidas. Não me diz quais são, pode ser cetona, éter, álcool, gasolina, né? Qualquer substância pura. Não, duas amostras líquidas, né? Não necessariamente sistemas puros, ok? Amostras líquidas. Água salgada, água doce, cetona, qualquer tipo de coisa. Pode-se concluir que em temperaturas iguais, né, numa mesma temperatura. Então, letra A. A amostra A constitui-se um líquido menos volátil que a água pura. Não, já vimos isso que não é verdade. Para que ele fosse menos volátil, a curva de A tinha que ser abaixo de AP. Isso não é verdade. B. A amostra B pode ser constituída de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Sim, perfeitamente. Porque quando você adiciona um soluto não volátil, você diminui a pressão de vapor daquele líquido. Então ele diz que a amostra B pode ser constituída de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Aquosa é água com cloreto de sódio. Então a pressão de vapor fica abaixo da curva de AP, que seria a curva de água pura. Então, letra B resolve o nosso exercício.